Meus irmãos, o Senhor me deixou preocupado agora. Isaac é uma bênção. E o nosso, nós temos muito respeito pelo pastor Isaac. Nós queremos louvar a Deus, a vida do mesmo, da sua família. Temos também aqui para os irmãos uma saudação de paz do nosso pastor Sérgio Cavalcante, que é pastor do setor ali de Peri. Louvar a Deus aqui pela vida dos companheiros. Está aqui na tribuna. Eu quero ler com você um texto bem conhecido, uma história que você conhece de cor, mas eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Essa história. Abra aí a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 11, versículo de número 40. João, capítulo 11, verso 40. E achou, diga amém. Amém. Bem, irmãos, assim, não te he dito, se creres, verás o quê? Verás o quê? Sente aí dando glória, esteja bom. Meus irmãos, todos aqui conhecem a história da ressurreição de Lázaro. Nós queremos duas coisas, irmãos, para a ação da nossa fé. Já muito claro aqui que Jesus não foi qualquer profeta. A Bíblia deixa claro que Jesus era o Filho de Deus encarnado no homem. As Escrituras Sagradas maior missão de Jesus foi transformar, salvar. E quando a gente olha esse Deus, Jesus tinha em Jerusalém para apenas falar algumas palavras das Escrituras. Não. Jesus, Deus caminhando entre os homens. Quando a gente olha esse texto bíblico, a gente observa um Jesus que tinha um relacionamento com esta família. Jesus frequentava a casa de Marta, de Maria e de seu irmão Lázaro. Segundo Lucas capítulo 10, versículo de número 38 ao 42, diz que uma certa feita Jesus, indo à casa de Marta com seus discípulos, chegando à casa de Marta e de Maria, Jesus se assenta. Marta está preocupada com seus afazeres diários. E o texto bíblico diz que Jesus começa a falar a respeito do reino de Deus. Porém, Maria se assenta aos pés de Jesus para escutar o que Jesus estava falando. O texto bíblico diz que Marta chama Jesus
e diz: mestre, pede para Maria me ajudar. Os afazeres são muitos aqui. Maria estaria sentada ouvindo o Senhor falar. Porém a Bíblia diz que Jesus vira para Marta e pergunta: Marta, por que está tão aflita? Por que está tão preocupada, tão ocupada com os seus afazeres? Deixa eu lhe dizer uma coisa, Marta: Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Então, quando a gente olha as Escrituras, a gente vai ver que Jesus frequentemente estava na casa desta família. João capítulo de número 12, versículo de número 1, versículo de número 4. Uma certa feita, Jesus vai à casa de Marta mais uma vez. O texto bíblico diz que algumas pessoas estão na casa porque queria ver Lázaro, que tinha ressuscitado dos mortos. Porém a Bíblia diz que em meio ao jantar, Maria, ela toma uma atitude. O texto vai entender que Maria, no seu íntimo, disse com ela mesma: eu preciso fazer alguma coisa para surpreender meu mestre. Eu preciso tomar uma atitude para chamar a sua atenção. O texto bíblico diz que Maria vai pegar o que ela tinha de mais caro na sua casa, que era um perfume. E para Maria aquele perfume era de muito valia, e era muito importante para ela. E o texto diz que aquela mulher pega esse perfume, vem aos pés de Jesus e deposita esse perfume. O texto bíblico diz que Maria pega os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus com próprios cabelos. O texto é bem claro que diz que o perfume toma conta do ambiente, que o perfume que Maria depositou aos pés de Jesus tomou conta daquele lugar. Observe o texto, irmãos. O que é que aquela mulher tinha de mais caro? Era o seu perfume. E ela não hesitou em depositar aos pés de Jesus. Ela não está apenas querendo chamar a atenção do seu mestre, ela está dizendo que Jesus merecia o melhor que ela tinha para dar. E aquela mulher deposita aos seus pés o melhor que ela tinha. E ela diz que aquela mulher também vai enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Eu quero deixar bem claro aos irmãos aqui que Jesus não merece qualquer coisa. Jesus não merece o mínimo que nós temos para dar para Ele. Jesus sempre tem que ter o melhor de mim. E se o melhor nessa noite é entregar a Ele um coração aquebrantado, um espírito de adorador, deixa eu te dar uma informação. Jesus de Nazaré está aqui nesse lugar, nessa noite, e está perguntando para nós: o que tens para me entregar? O que trouxe para mim? Maria, ela tinha aquele perfume. Talvez você não tenha um perfume tão caro, mas você acredita nessa noite que trouxe a sua adoração a Jesus. Olha onde Jesus, você disse para essa Maria: o Pai procura adoradores que eu adore em verdade. Então deixa eu lhe deixar claro aqui: aonde é uma verdadeira entrega, aonde é uma verdadeira adoração, ali Jesus estará. Aleluia. Eu estou falando de uma mulher que tinha intimidade com Jesus, que conhecia a Jesus de Nazaré. A intimidade com essa família era tão grande que João capítulo 11, versículo 5 diz que
que Jesus amava tanto a Marta, como a Maria e como a Lázaro. Era natural Jesus estar na casa desta família. Havia relacionamento entre eles. Eles sentavam, conversavam. Jesus sempre estava ali. A Bíblia diz que toda vez que Jesus vinha a Betânia, Jesus repousava na casa de Marta. Era o seu lugar de descanso, era o lugar onde ele iria se alimentar com seus discípulos. Mas nem por isso o mal deixou de alcançar aquela família. Olha para cá. Uma casa onde Jesus costumava habitar. Uma casa onde sempre Jesus frequentava. Agora é uma casa onde há aflição, tristeza e dor. Porque segundo o relato bíblico diz que aquelas mulheres perderam o que tinha de mais importante na sua casa, que era o seu irmão Lázaro. E o texto bíblico diz que elas até mandam avisar a Jesus. E o recado foi o seguinte: Jesus, aquele a quem tu amas está enfermo. Então os irmãos observam que havia uma intimidade entre Jesus e esta família. Mas nem por isso o mal deixou de acontecer. A tragédia alcança a casa de Marta e Maria. O seu irmão agora está morto. E o texto bíblico diz que aquelas mulheres mandaram avisar a Jesus. Quando a gente olha as escrituras, irmãos, se você for olhar pela lógica, não era para o mal chegar àquela residência, porque aquela família tinha uma certa intimidade com Jesus. Mas o mal chegou lá. A tempestade das vidas os alcançaram. A dor tomou conta daquelas duas mulheres que só faziam lamentar e chorar. Da onde Jesus estava? Em Jerusalém, distante de Betânia. O texto diz: que às vezes para que o da mão e o fala às vezes deixa eu estou dizendo de uma família que tinha intimidade com Jesus. Jesus sentava nessa família. Jesus conversava com essa família. Jesus conversava com a família. Observe o texto diz que Jesus está longe de Betânia. E a Bíblia diz que quando Jesus recebe a notícia, ele demora ainda 2 dias para ir. A Bíblia diz que Jesus não sabe.
Deus. E às vezes, para conhecer Jesus, Deus, a tempestade se faz a nossas vezes. Você não sei. E Jesus inicia o texto seguinte: passei para o outro lado do mar da Galileia. Mas ao que o texto diz: Jesus vai dormir na embarcação. Mas a palavra de Jesus está do outro lado do mar da Galileia. E o texto bíblico diz que ele entra no mar da Galileia. Aí para cá está dizendo de homens experimentados em mar, homens que entendiam de tempestade. O texto bíblico diz que Jesus se assenta no barco e vai dormir. E de repente a Bíblia diz que o vento começou a soprar ao contrário da embarcação. E deixa eu te mostrar outra coisa no texto aqui. O texto bíblico diz que outras embarcações acompanharam Jesus. Mas você sabe qual foi a única embarcação que a tempestade alcançou? Foi a tempestade que Jesus estava dentro, dormindo com seus discípulos. E a Bíblia diz que o mar ficou revolto. O vento começou a soprar mais forte. O evangelista Lucas diz que a embarcação estava para afundar. Eu estou falando de embarcação que Jesus estava dentro dela descansando. Mas não se esqueça, aqueles homens saíram debaixo de uma palavra profética: nós iremos atravessar para o outro lado. Mas só, meu irmão, que a tempestade nos alcançou. E a Bíblia diz que o mar ficou revolto. Mas quem é que disse que eles iriam passar? Jesus. O texto bíblico diz que alguém grita dentro da embarcação: mestre, não te comove que nós iremos morrer. Aí Jesus se levanta como se nada estivesse acontecendo. E deixa eu te contar um segredo bíblico aqui. A palavra que Jesus lançou estava lá sobre aqueles homens: nós iremos passar. Então, dito isto, a tempestade conhecia quem era que estava dentro daquela embarcação dormindo. A tempestade sabia que a qualquer momento Jesus de Nazaré iria se levantar e trazer a Maria dentro da embarcação. Aleluia! Aleluia! Então deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu irmão. As minhas lutas diárias, as tempestades que tenho alcançado na minha vida, o meu dia a dia, não são maiores do que aquele que prometeu que haverá um tempo que nós iremos cantar o hino da vitória. Aleluia! Aleluia! E eu até entendo que às vezes a tempestade nos traz medo e pavor. E a tendência é que nós desistamos de continuar dentro da embarcação. Mas também compreendo nos textos bíblicos que as tempestades servem para ajustar as velas das embarcações. Ou seja, a tempestade serve para me trazer equilíbrio emocional. Mas só que a tempestade sabia quem era Jesus, meu irmão. A tempestade sabia que aqueles homens estavam debaixo de uma palavra profética, como essas mulheres sabiam quem era Jesus de Nazaré. O texto bíblico diz que Marta sai correndo. Ela
que Maria sai chorando de dentro da casa, ao encontro de Jesus. A minha Bíblia, a tradução atualizada da Nínive, diz que quando Maria encontra com Jesus, ela se joga aos seus pés e desabafou com Jesus e chorou. E disse: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Eu quero trazer a sua atenção para a postura desta mulher. Essa mulher em momento nenhum vai indagar a Jesus, não. Essa mulher mesmo na sua mão, ela vai ao encontro de Jesus e se prostra aos pés de Jesus. Como que ele dissesse assim: não me importa o que está acontecendo, Jesus, o que eu quero primeiro é me render aos teus pés. Isso aqui se trata de adoração, meus irmãos. Maria está dizendo: eu sei que o mal até me alcançou, Jesus, mas primeiro deixa eu me prostrar diante dos teus pés e reconhecer a tua soberania sobre tudo. Aleluia. Sobre todos. Aleluia. Oh, glória. Essa luta, meu irmão, não é para nos destruir. Essa dificuldade não é para nos parar. O Espírito de Deus está sobre nós aqui nessa noite, para derramar ânimo sobre nós, para derramar unção nova sobre a nossa vida. Essa tempestade não é maior do que Jesus de Nazaré. Aleluia. 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 Onde é que aquela mulher está? Aos pés de Jesus. O texto diz que ela desabafa e chora aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus chorou com ela. Jesus sentiu a dor de Maria. Jesus sentiu que na sua alma porque perdeu o seu irmão. Sabe qual é a resposta de Jesus? Aonde é que colocaram a Lázaro? Jesus está dizendo para Maria: eu vim resolver. Agora comigo. Aleluia! Ei, meu irmão, essa tempestade não é maior do que a palavra que ele lançou sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre o seu casamento e sobre a sua vida. Não é? Não é? O salmista Davi disse o seguinte: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Encerrando. Aonde é que Maria está? Aos pés de Jesus. E aí eu quero trazer dois comportamentos aqui para vocês. O primeiro de Marta. Marta indaga a Jesus e depois sai. Maria não. Maria primeiro se prostra diante de Jesus, se joga aos seus pés. É como quem dissesse: Jesus, eu sei que o problema é difícil, mas somente o Senhor pode resolver. E o texto bíblico diz que Jesus chora com aquela mulher. E aqui a gente aprende uma coisa, irmãos: Jesus sente as nossas dores, sente as nossas angústias. Ele sabe como nós estamos fracos, como parece que nós vamos desfalecer. Ele sabe como nós estamos sem forças para lutar, até porque Ele conhece o nosso íntimo, o nosso coração. Ele vai no lugar onde o homem não pode ir. Ele vai no quarto escuro da nossa
deficiências e das minhas dificuldades. Mas olha assim, Jesus está lá. E Jesus está dizendo a Maria: me diz onde é que colocou. Me diz aonde é que está dor. Bora lá, cheguei para resolver. Tem um texto bíblico que diz assim: aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível. Ou seja, o texto está dizendo assim: Deus trabalha em cima da improbabilidade humana. Quando o homem diz assim: acabou, não tem mais jeito, desiste, chuta o pau, vai embora. E Jesus está dizendo assim: eu sou o caminho da sua vitória. Eu sou o caminho que pode abrir porta aonde não existe. E o Espírito de Deus está sobre nós aqui nessa noite, meu irmão. Meu irmão, não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas a palavra de Jesus para nós é essa: me fala onde está a dor, porque eu quero ir lá curar onde está doendo. Deixa a Bíblia, porque ele foi embora. Jesus, quando chega para resolver, o texto bíblico diz: Jesus pergunta a Maria: botaram ele aonde? Leva até lá. O texto diz que quando chega no sepulcro, quem é que está lá? Marta diz: mestre, já tem 4 dias, está cheirando. Jesus vira para Marta e diz: eu não te disse que eu sou a ressurreição e a vida? E quem está morto, que ainda quer crer em mim, viverá? Quando o texto diz que já cheirava mal, e já tinha 4 dias que estava morto, o texto está dizendo assim: não havia condições humanas para que o problema fosse resolvido. Enquanto dentro do sepulcro existia morte, do lado de fora estava o dono da vida. Aleluia! É como se Jesus chegasse ao sepulcro e a morte lá dentro disse assim: está na hora de bater a retirada, porque o dono da vida chegou lá do lado de fora do sepulcro. Meu irmão, eu não sei o que é falar de novo aqui. O Espírito de Deus está me incomodando dizer isso aqui mais uma vez. Eu não sei como é que você chegou aqui, qual é o problema que você está enfrentando, qual é a dificuldade. O dono da vida está aqui nessa noite. Aí Jesus disse assim: tira a pedra do sepulcro. Aí tiraram a pedra. Qual foi a palavra de ordem de Jesus? Lázaro, vem para fora. O texto bíblico diz que Lázaro saiu para o lado de fora. Jesus disse assim: agora tire a atadura dele. Você sabe o que a gente aprende com essa história aqui, irmãos? Ele não perde o controle de nada. Vou botar lá no início da administração. Essa família tinha um relacionamento com Jesus, mas a tragédia nos alcançou. Aparentemente não era para acontecer, mas Jesus está na mesa dessa família. Mas essa família precisava conhecer de fato quem era Jesus. Jesus não era apenas qualquer profeta, Jesus era Deus entre os homens. Mas em momento nenhum no texto você vai ver Jesus perdendo o controle da situação. O desespero é natural, a angústia é natural, a dor é natural.
sobrenatural. Mas maior do que isso tudo, irmãos, é aquele que está conosco. A Bíblia diz que ele é o bálsamo de Gileade. Ou seja, ele cura onde está a dor. Ele não deixa a dor lá, não. Ele chega lá e arranca a dor, porque ele é Jesus de Nazaré. Vou entregar o microfone. Moral da história: Jesus estava no controle da situação. Também que se da época dizia que não tinha mais jeito, Jesus estava perguntando: botar aonde? Quero saber onde é que ele está. Quando as mulheres choravam, Jesus está dizendo: vou acordar meu amigo Lázaro agora. Deixa bem claro que ele tinha um controle absoluto da situação. E você tem que dizer quem você é no momento difícil. Se você é Maria ou se você é Marta. Ou se você chama a atenção dele, ou se você vai culpá-lo pelo que aconteceu. Mas o controle estava nas suas mãos. Ele não perdeu o controle, e nem perde o controle de nada. Que Deus nos abençoe.